Está claro para todo mundo, Donald Trump quer a Groenlândia. Sim, aquela ilha gigantesca, gelada, que oficialmente é da Dinamarca, mas fica bem no meio do tabuleiro entre Estados Unidos, Rússia e o Ártico inteiro. E desde que isso veio à tona, surgiram várias versões dessa história. Tem quem diga que é só ambição, outros falam em petróleo, gás e minerais raros. Já o próprio Trump garante que tudo isso é por conta de uma segurança global. Segundo ele, se os Estados Unidos não controlarem a ilha, Rússia ou China vão. Mas isso é só discurso político ou existe um plano muito maior por trás dessa obsessão? Porque de repente, a Groenlândia virou uma das regiões mais importantes do planeta. O que ela tem a ver com mísseis, satélites, rotas marítimas e um projeto bilionário capaz de mudar o equilíbrio militar do mundo? Hoje a gente vai entender melhor essa treta geopolítica, o real interesse dos Estados Unidos, o papel da Rússia e da China nessa disputa e o tal Domo de Ouro, um sistema de defesa que pode transformar a ilha no ponto mais estratégico do planeta. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. A notícia de que Donald Trump estaria interessado em invadir a Groenlândia já domina os noticiários há algum tempo. Diversas versões dessa história estão circulando por aí e aqui a gente vai tentar explicar sem torcida, sem paixão política, o que realmente está por trás dessa disputa geopolítica. Afinal, o Trump quer colocar as mãos em um território da Dinamarca apenas por ambição e interesse em algo valioso ou faz algum sentido o argumento oficial de que a ilha seria estratégica para a segurança internacional, já que a Rússia ou a China poderiam assumir o controle se os Estados Unidos não agirem primeiro? Será que a Europa deveria apoiar os Estados Unidos nessa jogada ao invés de sair batendo de frente com o laranjão? Bora tentar entender essa confusão toda. Por que Trump quer a Groenlândia? Essa discussão, que voltou a esquentar agora, na verdade já vem desde o ano passado. O Trump já tinha declarado interesse direto em assumir o território, o que provocou reações contrárias da Dinamarca e dos aliados europeus. Só que agora parece que os Estados Unidos estão ainda mais decididos a levar isso adiante. E foi por isso que nos últimos dias a Groenlândia e a Dinamarca buscaram diálogo com os poderosos da terra do Tio Sam, tentando evitar um conflito político maior. Até porque, apesar de alguns especialistas duvidarem, a própria Casa Branca já afirmou que o uso das forças armadas não está fora de cogitação. E isso é o tipo de coisa que pode assustar qualquer um. Eu não acho que de forma alguma o Trump vai usar força militar. E a gente acaba caindo nessa armadilha dele, da narrativa, da gritaria. Ele gosta de causar, é isso que ele quer. Eu não acho que isso é uma proposta real. Quando a gente olha para as ações militares dos Estados Unidos sob o comando do Trump, uma delas, bombardear o Irã. 3, 5 aviões, uma vez, algumas horas, acabou a operação militar. A segunda delas, entra no país, captura 2 indivíduos, o Maduro e a esposa dele, sai, ninguém morre, não explode nada, acabou. Compara isso com operações na Líbia, operações no Iraque, no Afeganistão. O Trump é o mais suave. Óbvio, a linguagem é 10 mil vezes pior do que todas as linguagens que a gente pode imaginar. Mas ele usa isso de uma forma para causar toda essa discussão. Então a pergunta é, por que o presidente dos Estados Unidos quer tanto essa ilha no Ártico? Bom, localizada entre os Estados Unidos e a Rússia, a Groenlândia é vista há décadas como uma região de enorme valor estratégico, principalmente quando o assunto é segurança do Ártico. Trump diz que controlar a ilha é fundamental para a segurança nacional americana. E tem um detalhe importante, Este é o último mandato dele como presidente. Ele não pode se reeleger, então, teoricamente, agiria pensando no que considera melhor para o país, sem muita preocupação política. Segundo o próprio Trump, o avanço da China e da Rússia no Ártico torna a região ainda mais estratégica. Para Washington, a ilha funciona como uma ponte entre a Europa e a América do Norte. A rota mais curta entre 2 continentes passa por ali. Por isso, a Groenlândia é essencial para sistemas de defesa contra mísseis. So strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. A posição da ilha também é estratégica porque, além de ficar próxima a rotas marítimas importantes, ela está na chamada Lacuna GIUK, o GIUK, um corredor naval entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido que conecta o Ártico ao Atlântico. Com o derretimento do gelo no Ártico por causa das mudanças climáticas, novas rotas de navegação estão surgindo, o que pode reduzir bastante o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa. Por isso, os norte-americanos se sentem mais vulneráveis, temendo que seus principais rivais geopolíticos, Rússia e China, usem esse caminho contra eles no futuro. Especialistas dizem que, em caso de um ataque
ataque nuclear aos Estados Unidos, a rota mais curta passaria justamente pelo Polo Norte e pela Groenlândia. Outra coisa importante é que a China e Rússia vêm ampliando sua presença no Ártico, o que só aumenta ainda mais o interesse dos Estados Unidos pela região. E claro, não dá para esquecer dos recursos naturais da ilha. A Groenlândia é rica em minerais raros, usados em celulares, computadores e baterias, além de possíveis reservas de urânio, petróleo e gás. Então é óbvio que os americanos também estão de olho nisso. Mesmo assim, sinceramente, eu acho que o argumento da segurança estratégica é o que mais pesa nessa história. O curioso é que o próprio Trump, quando fala do assunto, diz que não pretende usar força e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro que se fosse preciso usar, eles seriam imparáveis. And we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Mas ele sempre deixa isso bem claro, né? Quer a ilha, ou como ele próprio coloca, quer apenas retomar algo que um dia já teria sido dos Estados Unidos. É basicamente o argumento que a Rússia usa contra a Ucrânia, né? All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. We were a powerful force then, but we are a much more powerful force now. After I rebuilt the military in my first term and continue to do so today, we have a budget of $1.5 trillion. Os Estados Unidos já mantêm uma base militar na ilha desde a Segunda Guerra Mundial, só que com o passar dos anos foram reduzindo drasticamente a sua presença ali. No auge da Guerra Fria eram cerca de 10 mil militares, hoje são menos de 200. Então, praticamente, eles abandonaram a região, né, e agora querem voltar com força total. Todo mundo sabe que os Estados Unidos miram essa ilha que pertence à Dinamarca, mas que desde 2009 tem amplo autogoverno. Embora não controle política externa nem defesa, a Groenlândia tem cerca de 57 mil habitantes e ainda depende economicamente dos dinamarqueses. Só que essa intenção americana deixou não apenas os líderes da ilha, como também outros países, principalmente da Europa, furiosos com Trump. A primeira-ministra da Dinamarca, agora eu vou errar a pronúncia, provavelmente, Mette Frederiksen, enfim, ela chegou a dizer que qualquer tentativa de tomada à força significaria o fim da aliança militar dentro da OTAN. Autoridades dinamarquesas reforçam, né, o território não está à venda. Greenland has never been for sale and never will be for sale. Líderes da França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido divulgaram uma nota conjunta afirmando que a ilha pertence ao seu próprio povo. Já na visão do professor Roque, uma reação dos países europeus contra os Estados Unidos seria, na prática, um tiro no próprio pé. E eu não acho estranho que os Estados Unidos queira, né, a posse da Groenlândia. E eu acho estranho a Europa querer insistir de que eles têm que dominar aquele território. Porque a Europa não é capaz de se proteger sozinha da Rússia. E óbvio, o que o Trump diz tem muita verdade. Daqui a pouco a China ou a Rússia vão entrar na Groenlândia. E aí a Europa vai ligar correndo para os Estados Unidos e falar: venha nos salvar, salve a Groenlândia. Aí o Trump vai falar: pô, mas eu falei que se eu estivesse ali, eu iria proteger. Agora vocês não são capazes de proteger. Então, a Europa não tem que resistir a isso dessa maneira enquanto ela não é capaz de se defender. E, óbvio, se ela fosse capaz, se ela acha que ela dá conta da Rússia sozinha, se ela acha que ela controla e defende todos os seus territórios, ainda mais esse território desabitado, aí tudo bem, então ela pode brigar desse jeito com o Trump, mas o contexto não é esse. Então, por que a Europa está tão resistindo a um território que não é totalmente deles? É um território confuso, como você explicou aí, não é uma nação independente própria, que é parte da Europa, como história. É uma ilha gigante com 57 mil pessoas, de um país minúsculo, que é a Dinamarca. Então, assim, se os Estados Unidos está insistindo tanto que ele precisa estar ali, talvez seja do interesse da Europa que os Estados Unidos esteja ali, mais perto. Óbvio que tem a maneira certa de se fazer essa discussão. E o Trump não é habilidoso nisso. Com todo esse disse-me-disse, os chanceleres da Dinamarca e da Groenlândia pediram uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tentando esfriar os ânimos e voltar para a diplomacia. Segundo o governo local, pedidos anteriores nem resposta tiveram. No ano passado, Trump já tinha dito que, de um jeito ou de outro, os Estados Unidos ficariam com a ilha. Isso, obviamente, não caiu bem entre os líderes europeus. Autoridades francesas,
defesas chegaram a afirmar que os Estados Unidos garantiram não planejar uma ação militar como a recente na Venezuela. Mesmo assim, parlamentares americanos de vários partidos criticaram o tom de Trump por ameaçar a soberania de um aliado da OTAN. E a real é que desde que esse assunto começou, o clima ficou bem pesado. Americanos chegaram a fazer uma visita sem convite oficial à ilha, classificado aí pelo governo local como uma provocação. Integrantes do alto escalão dos Estados Unidos visitaram bases militares e eventos culturais na Groenlândia, o que, é claro, aumentou a tensão política. Mas qual é o plano de Trump e por que ele quer tanto essa simpática ilha ártica? Domo de Ouro. Anunciado em maio do ano passado pelo governo Trump, o Domo de Ouro é um sistema de satélites para derrubar mísseis inimigos. Por ficar entre os Estados Unidos e a Rússia, a Groenlândia é vista como uma área-chave para que esse sistema funcione com precisão. Os Estados Unidos precisam da Groenlândia para fins de segurança nacional. Ela é vital para o Domo de Ouro que estamos construindo. Foi assim que o presidente americano Donald Trump explicou abertamente pela primeira vez por que tem insistido tanto em anexar a Groenlândia, ilha do Ártico, que é território autônomo da Dinamarca, aos Estados Unidos. O presidente americano afirmou que a ilha é vital para o Domo de Ouro, um escudo antimísseis que ele quer construir sobre o território dos Estados Unidos até o fim do mandato. Essa fala aconteceu em meados de janeiro e foi a primeira vez que o Trump explicou abertamente por que insiste na ideia de anexar o território autônomo da Dinamarca. Até então, ele dizia apenas que a Groenlândia era essencial para a segurança internacional e que a Rússia ou China poderiam assumir o controle se os Estados Unidos não agissem. Só que a população da ilha não parece gostar nada dessa ideia. Mesmo assim, Trump chegou a cogitar pagar para que os moradores aceitassem os Estados Unidos como os novos líderes do local. O cara quer literalmente comprar a ilha. Um ponto central nessa disputa é que, por ser a rota mais curta para um míssil balístico russo atingir os Estados Unidos, a Groenlândia poderia servir como base terrestre para interceptores ligados ao domo. Por isso, os Estados Unidos querem instalar radares para reforçar a vigilância nesse corredor, que também é rota de passagem de navios chineses e russos que Washington pretende monitorar. Abre aspas. Os Estados Unidos precisam de acesso ao Ártico e hoje tem pouco. A Groenlândia, por outro lado, oferece isso em grande escala. Eles precisam de defesas aéreas mais próximas da Rússia para enfrentar armas modernas que não conseguem neutralizar com os recursos atuais. E a Groenlândia também permite isso. Afirmou Clayton Allen, o chefe de operações da Eurasia Group, uma consultoria aí de risco político. Explicando rapidamente, um tal Golden Dome, ele é um sistema de defesa antimísseis inspirado no Domo de Ferro de Israel, e anunciado por Trump em maio do ano passado. Agora, pensa no tamanho desse projeto e na grana envolvida, Seriam vários satélites cobrindo uma área gigantesca, organizados em 4 camadas, uma no espaço e 3 em terra, com 11 baterias de curto alcance espalhadas pelos Estados Unidos continentais, Alasca e Havaí. E ainda tem muito mais coisa nesse sistema que eu nem vou entrar em detalhes aqui para não alongar muito, Mísseis, radares, lasers, enfim. Mas adivinha quanto isso vai custar? O projeto é estimado em 175 bilhões de dólares, algo em torno de 1 trilhão de reais. O desenvolvimento está nas mãos do Pentágono e Trump diz que quer ver tudo pronto até o fim do mandato, em 2029. Esse é um dos principais focos dele nesse último governo. Assim que voltou à presidência, ele já assinou um decreto para tocar o projeto para frente. Segundo Trump, os Estados Unidos sofrem ameaças de mísseis balísticos hipersônicos e de cruzeiro, e por isso adotariam essa ideia de paz pela força. O Domo de Ouro seria capaz de detectar e barrar mísseis em todas as etapas de um ataque, antes do lançamento, logo no início do voo, no meio do trajeto e até nos minutos finais, quando estivessem descendo já rumo ao alvo. No fim das contas, esse resumo deixa bem claro como essa terra gelada da Dinamarca pode se tornar uma peça-chave numa disputa mais pesada entre as maiores potências do mundo. O que seria melhor para o planeta, eu sinceramente não sei, Porque pelo jeito, mais cedo ou mais tarde, a ilha acaba sob influência da Rússia, da China ou dos Estados Unidos. Aí fica a pergunta, você prefere qual desses cenários? Comenta aqui embaixo. Deixa sua sugestão também para o próximo vídeo. Até mais. Tchau.